logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus que só... Saúde os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje a lição 3, a oração de gratidão pelo conhecimento. O primeiro objetivo da lição é ensinar os fatores que nos motivam a orar. Vamos estar vendo no primeiro ponto quais são esses fatores que nos levam à adoração e por que nós precisamos orar e qual os resultados da oração e qual o momento em que nós mais nos prontificamos a buscar ao Senhor. O 2, vamos mostrar a importância de uma vida de oração. Nós estamos citando aí alguns exemplos da oração e da importância que ela traz. No terceiro, nós vamos explicar os objetivos da oração. Tudo tem que ter objetivo para que você possa também fazer uma oração inteligente. Vou estar falando sobre isso. O texto áureo, ele diz o seguinte: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6:18. A verdade que nós vamos aplicar diz o seguinte: pela oração nos comunicamos com Deus e cultivamos o necessário contato com nosso Senhor para a nossa constante edificação. O texto de referência está em Efésios capítulo 1, do 15 a 18, né? Onde nós vamos estar vendo ali Paulo falando que ele não cessava de dar graças a Deus, né? Graças a Deus por todos eles, lembrando, né, deles e lembrando sempre deles na hora que ele ia orar. A introdução diz o seguinte: embora tenhamos recebido de Deus a salvação pela graça, temos a obrigação de orar em todo o tempo para que sejamos fortalecidos na fé e prossigamos vencendo as tentações e desfrutando as bênçãos da salvação. Então nós estamos vendo aqui o nosso comentador na introdução dessa lição em que nós estamos estudando, né, sobre uma exposição das riquezas e da graça, misericórdia e da glória de Deus. Ele diz que embora nós tenhamos recebido de Deus a salvação pela graça, agora nós temos a obrigação de em todo tempo estar orando para que fortalecemos. Antes de entrar na lição, quero mandar um grande abraço a todos os internautas que estão me acompanhando, em especial também aqueles que fizeram seus comentários na primeira lição. Márcio Rosa de Camargo, ele diz aí até um exagero aí, melhor professor do YouTube que encontrei. Deus te abençoe muito. Ele é de Goiás, Brasil. Muito obrigado, querido internauta Márcio. Mas nós estamos cheios de bons professores, eu preciso aprender muito ainda. Continue orando por mim, porque Deus é maravilhoso para nos dar conhecimento e sabedoria das riquezas que Ele tem para nós. Meu grande amigo Vini Galiano, ele diz que Deus tem uma aliança entre todos, entre o nosso bom testemunho, que gera vidas para propósito. Então, quero agradecer aí o querido irmão Vini pelos seus comentários. Maria Silva, ela é diaconisa e professora em Brasília, né? E ela disse: pastor, eu gosto muito de ouvir o Senhor e fala a verdade. E eu aprendo muito com as suas aulas. Deus continue abençoando a sua vida. Obrigado, irmã Maria Silva. Meu querido internauta Antônio Carneiro Filho, ele diz: Pai do Senhor, presbítero Ademar, nos dias de hoje, os novos convertidos não suportam uma pregação de doutrina. Então, é verdade, meus irmãos. A igreja precisa de técnica e precisa estar ensinando de maneira que essas pessoas venham
esses novos convertidos venha fortalecendo com leite, né? E depois está apreciando uma comida mais sólida. Então, Deus abençoe também o irmão Irã Costa, que fez ali também o seu comentário. O ponto 1 diz assim: fatores que nos motivam a orar. Por intermédio de Jesus Cristo, Deus está formando um povo para si. Então, Jesus é o elo, né, em que Deus enviou para que ele pudesse fazer de nós uma família de Deus. Então, a igreja, né, ela é enviada ao mundo para anunciar a mensagem de Cristo e do amor de Deus a todos os homens. Então, há esta finalidade, esse objetivo, quando nós abraçamos a fé, de falar para outras pessoas da grandeza de Deus, e nós precisamos levar avante a mensagem. 1 em 1, a oração vinda de um coração alegre. A fé e o amor que havia na vida dos santos de Éfeso foram o combustível para que Paulo intercedesse por eles, para que fossem ainda além. Então, meus queridos, nós estamos vendo o nosso comentador quando está fazendo uma exposição sobre as riquezas da graça, misericórdia e glória de Deus. Ele fala que a oração, ela deve vir de um coração alegre, de um coração agradecido, né? Pois o Espírito Santo está derramado em nosso coração. Então, Paulo, meus queridos, ele era um pastor que tinha muita sensibilidade para separar as coisas espirituais das que eram carnais. E aí, ele viu nos santos inspiração para orar. Então, as pessoas estavam firmes, ele dando graça a Deus por ver os irmãos daquela forma, e aí ele foi impulsionado, né, a dizer para os irmãos que ele estava pronto e estava orando por eles. Então, queridos professores e professoras, é interessante que nós falamos para os nossos alunos acerca da oração. Oração com entendimento, oração com inteligência, como orar, né? Então, primeiro, é necessário que nós saibamos perdoar, que nós saibamos o nosso lugar de cristão, como nos comportar. Então, Paulo, ele chega aos Coríntios e ele diz assim, para a vergonha vossa eu digo, não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Ele está dizendo do amor e da comunhão que nós temos da igreja, e não está levantando um contra os outros, porque isso impede a nossa aproximação através da oração de Deus. Então ali estava acontecendo de irmãos indo a juiz, tinha um problema e ia a juiz, né, perante os infiéis, e Paulo não gostou desse comportamento que ele achou ali em Coríntios. Ele disse, na verdade, é já realmente uma falta entre vós, tendes demandas uns com os outros. E aí ele disse, mas por que vocês não sofreis o dano? Nós não queremos ter prejuízo em nada. E aí nós acabamos fazendo o quê? Acabamos recorrendo a meios que não têm aprovação do Evangelho. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Então, quando nós nos ocupamos com a graça de Deus, com o que a graça de Deus opera na vida dos santos, nós temos sempre muitos motivos para dar graças. Então, agradecer a Deus em tudo. Você precisa orar, falar com Deus, mas também você precisa ouvir Deus falar. Deus fala através das suas palavras, através dos acontecimentos, das bênçãos que vão vindo sobre sua vida. Então, a oração, ela vai além de devoção ou compromisso. Ela exprime a alegria de um coração agradecido por ver um povo de bem com Deus. Então, nós temos esse problema, professores, professoras, internautas que me acompanham. Às vezes, no nosso grupo, eu digo na nossa igreja, na comunhão, que é bom os irmãos viverem em comunhão, mas nós temos aqueles que não se alegram quando o outro vai bem, quando as coisas estão indo bem, e ele
quer aí dar uma atrapalhada. Mas aqui está dizendo que a nossa oração expressa um coração alegre, né? Então ela vai além da nossa devoção. Não é uma coisa repetida, não é uma coisa decorada. Nós louvamos e agradecemos a Deus. O 1.2 diz assim: a fé exercida pelos santos. A igreja estava numa área estratégica. Então, meus queridos, o amor não era para essas pessoas simplesmente um lema ou um rótulo. Esse ponto estratégico da igreja. Os cristãos daquela congregação expressaram um amor verdadeiro, baseado em sua fé no Senhor. Então, Paulo escreveu a eles porque dava a alegria de ouvirem falar o que estava acontecendo naquela igreja. Quando a igreja vive em oração, vive um espírito de comunhão, meus queridos, milagres e mais milagres acontecem. É dias em que as pessoas também precisam ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do milagre, para a conversão, para também expulsar demônio, e também para que a saúde seja restabelecida em pessoas que estão totalmente necessitadas. Nós, às vezes, achamos que o evangelho é diferente. Então, há alguma coisa que está errado em nossos dias, pois nós já não conseguimos ver esta operação de Deus em nossas igrejas. Então, a igreja ali, ela era cheia dos dons espirituais, e a palavra que Jesus disse: esses sinais seguirão os que crerem. Esses sinais estavam sendo ali realizados, pois o Senhor estava cooperando. Então, meus queridos, Paulo, ele diz aos Coríntios, ele escrevendo aos Éfesos, né? Ele diz: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graça a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então, meus queridos, nós estamos vivendo uma coisa totalmente ao contrário dessa época. Paulo olhou, vamos contextualizar para nós entendermos por que Paulo, ele disse que ouvindo, ele estava preso e ouviu da fé entre vós. O coração dele se alegrou. E aí ele dava graças a Deus pela maneira que aqueles irmãos se comportavam. Os necessitados eram atendidos. Hoje a igreja, ela não quer atender o necessitado. Os pastores recebem os dízimos, ofertas, mas eu não sei o que muitos deles fazem, que esquecem de atender a necessidade dos santos. E Paulo estava dando graças a Deus, porque estava vendo que os irmãos não estavam tendo esse problema lá em Éfeso. Veja, meus queridos, quando precisa de um irmão, muitas igrejas vai tirar oferta. Aí é um irmão pedindo para o outro. E a igreja até com um bom rendimento. Mas falta a administração e falta investimento também naqueles que necessitam crescer, aprender, e também precisa de uma ajuda social. Então, a vida religiosa e comercial de Éfeso girava em torno de adoração, né, daquela divindade pagã. Ali tinha vários deuses, deusa Diana e outros. Não? Mas mesmo em meio a essa idolatria tremenda, os crentes mantinham inabaláveis e fiéis ao evangelho que havia recebido. O evangelho daquela época não era só apenas crer no Senhor Jesus, não. Crer no Senhor Jesus, né, e viva em comunhão. O 1.3 diz assim: o testemunho dos santos. Esta igreja destacou-se por sua fé e seu amor. A igreja de Éfeso vai se destacando fé e amor. Amor, meus queridos, o que é amor? É não pensar em si, é querer ver o bem do outro. Amor é sentir bem quando o outro está bem. E era isso que estava acontecendo na igreja de Éfeso. Então existe uma forma de lealdade a Cristo que não leva ao amor ao nosso semelhante.
mas há cumprimentos religiosos de certos hábitos e ritos que quase sempre isolam o cristão dos demais. Mas não é assim que devemos proceder. Queridos professores e professoras, é preciso alertar o nosso povo que um verdadeiro cristão deve amar Cristo e amar os seus semelhantes. Se você não consegue amar o seu irmão ali de igreja que você está vendo, como você vai amar a Deus? Deixa de ser mentiroso. Quando você odeia um irmão, você diz que está amando a Deus, deixa de ser mentiroso. A Bíblia diz, se você não consegue amar o irmão que você está vendo, como é que você vai amar a Deus? O 2 diz assim, a disciplina da oração. Para vencer no mundo, precisamos de orientação divina a cada passo da caminhada. E a oração é o meio pelo qual o Senhor e nós interagimos para que recebamos essas coordenadas. Então, tudo tem que ter disciplina. Tudo tem que ter aí forma, norma, para que possa ser bem feito. Seja disciplinado em todas as áreas. Entenda o que é oração. Se você não for disciplinado na oração, você talvez vai pensar que está falando com Deus e não está. Para falar com Deus, você precisa perdoar o irmão. Está na Bíblia. Se vós não perdoar, de maneira nenhuma, vosso Pai vos perdoará. E tem crente, tem até liderança insistindo em não perdoar, insistindo nisso, insistindo em ficar, meu Deus, do lado contrário da palavra de Deus. Como é que podemos? O espiritual, porque eu digo, irmão, há uma diferença do homem espiritual, o crente espiritual, e o crente que não tem discernimento espiritual. Ou você pensa que as nossas igrejas não é cheias dessas coisas? As nossas igrejas, queridos professores e professoras, está cheio de pessoas que não têm discernimento espiritual. E você, professor, você, professora, você precisa ter discernimento espiritual. Saber o que agrada a Deus e o que não agrada. O que está sendo feito espiritualmente e o que apenas é uma execução que não leva a lugar nenhum. Então o crente espiritual, ele sente. Quando alguém é atacado, ou está atacando alguém, ou está andando de forma desleal à palavra de Deus, principalmente obreiros, pregando o que não vive, não perdoa e quer que Deus opere maravilha, não vai acontecer. Na sua vida vai cada dia de mal a pior. E nós, como espiritual, nós devemos ver as pessoas que estão fora da disciplina da oração. Orar sem cessar, mas primeiro perdoar. Perdoa aqueles que nos têm ofendido, como nós perdoamos. Ou você está orando falsamente, que os falsos não agradam a Deus. Então, meus queridos, para exercer a oração, né? E sobreviver, devemos ser responsáveis. Paulo diz em Romanos 12:12, olha a responsabilidade de quem é cristão e de quem está orando. Se você ora, mas você não está disciplinando a sua vida para que a sua oração possa ser respondida, você terá problemas. Você poderá até ter algum fracasso na fé. Então, para exercer e sobrevivermos, devemos ser responsáveis. E Paulo dizendo aos romanos, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Então, quem ora precisa ter alegria, quem ora precisa ter esperança, quem ora precisa ser paciente, quem ora precisa vencer obstáculos. E precisa estar perseverando e crendo na oração. O 2.1 diz assim, a intercessão. Na maioria dos casos, as circunstâncias que nos levam a orar são dificuldades, doenças, problemas conjugais ou crises. Meus queridos, aqui o nosso comentador está dizendo que a maioria dos casos vem desses fatores
Estamos doentes. Ah, irmão, ore por mim, pede oração e quer ficar sarado. Temos problemas, crise na família, pedimos oração. O que está errado disso? Nada está errado. Mas nós precisamos disciplinar a nossa vida para que nós possamos saber amar de verdade. E esses contratempos, muitos desses contratempos vêm por nós não estarmos disciplinados na oração. Então, meus queridos, aqui nós temos um caso atípico. Foram as coisas positivas que motivaram a oração de Paulo. Foi a maneira que a igreja de Éfeso estava se comportando. Paulo se alegrou. Paulo disse, eu estou alegre com vocês. Nas minhas orações eu estou lembrando de vocês. Porque vocês estão fazendo a coisa certa. Então é preciso professores, professoras, liderança, às vezes um elogio para a glória de Deus, quando a coisa está certa. Como tem muita gente que gosta de se elogiar. Irmãos, eu detesto aqueles... Deus me perdoa, os irmãos orem por mim se eu estiver errado. Mas eu detesto aquelas pessoas que vão profetizar numa vida de uma pessoa e dizem, eu te conheço? Eu já te vi em algum lugar? Para poder dar credibilidade à profecia que ele acabou de proferir. Deus não precisa dessas provas. Se é Deus que está falando, as coisas vai cumprir. Não é preciso o pregador estar se expondo, dizendo, eu te conheço, você me conhece, já te vi em algum lugar? Ah, deixa de ser besta. Os homens de Deus têm que ser pessoas mais inteligentes, pessoas sábias. Fica querendo se aparecer com as coisas de Deus e daí dá prejuízo. O 2.2 diz gratidão e ações de graça. A verdadeira oração intercessora não visa somente conhecer a vontade de Deus e vê-la realizada, mas vê-la se realizando, quer nos traga benefício ou não. Então, meus queridos, é isso. Gratidões e ação de graça é isso. É fazer a verdadeira oração. Oração intercessora é a que mais comove o coração de Deus. Meus queridos, assim, eu tive problema com um funcionário. E não é fácil para tratar daquela forma. E eu disse, eu vou orar a Deus para que Deus te tire dessa empresa. Da minha empresa. E talvez ela não entendeu. E eu agora estou orando. E eu digo, Senhor, abre uma porta grande para essa pessoa. Abençoa ela, abre uma porta grande. É porque ela não está se encaixando na minha empresa. E põe um funcionário novo, não fica que ela tem problema. Mas é uma pessoa que devemos muito a ela. Então, eu trago aí, meus queridos, esses exemplos. Nunca ore desejando mal para as pessoas. Eu oro, estou orando por ela, de dia, de madrugada. E eu digo, Senhor, abre uma porta grande para ela. Abençoa. É assim, irmãos. Você quer ficar livre de alguém? Você quer amaldiçoar? Você não vai ficar nunca. Sabe por quê? Porque você faz a oração que não tem endereço. Então, esse tipo de oração procura dar, eu estou falando da oração intercessória. Esse tipo de oração, a oração intercessória, procura dar glória a Deus e nunca a nós mesmos. Então, é assim. As pessoas querem se aparecer, meu Deus do céu. Parece que quer que as pessoas vejam o que elas estão fazendo. Deixa Deus operar na sua vida. Não faça nada por vanglória, para se amostrar. Faça esperando a recompensa de Deus, que Ele vai te recompensar. O 2 e 3 diz assim, disciplina na oração. De novo, se fizéssemos uma lista de citações bíblicas dos tempos em que Paulo disse que estava orando por alguém, ficaríamos surpresos em ver a extensão da lista de oração que o apóstolo Paulo tinha. O apóstolo Paulo sofrendo, irmãos. Sendo injustiçado, apanhando e orando pelos irmãos. Meus queridos, o evangelho é isso. Eu não sei no que você está ligado. E Paulo orou por muitas pessoas. E Paulo era um grande homem de oração. Viu, meus queridos? Um homem atribulado. O apóstolo Paulo foi um homem atribulado. Tribulações, mais tribulações. Perseguições, mais perseguições.
No entanto, foi o homem que mais evangelizou. Então, nós também, como bom cristão, precisamos atuar aí de 3 formas em oração. Então, nós precisamos orar para ser renovado a cada dia espiritualmente. Espiritualmente, meus queridos. Então, nós precisamos, queridos professores, professoras, alertar os nossos alunos. Objetivo, seja objetivo na oração. Ore para ser avivado. Para ter mais conhecimento, busque conhecimento. Através da oração e a leitura da palavra de Deus. Através também de ouvir pessoas sábias, pessoas inteligentes que estão mostrando o caminho para a glória. Então, a outra forma é, vamos orar dentro da nossa necessidade pessoal, para que Deus venha nos atender. Todos nós temos necessidade pessoal. E a outra forma é interceder por alguém. Pegue alguém e te coloque do lado na tua oração até que ele vença aquela tribulação, até que ele vença aquele problema, mas com amor. O 3 diz assim, objetivo da oração. A intercessão feita por Paulo tinha objetivos a serem alcançados. Como é que está a tua oração? Querido professor, professora, pergunte aí para os seus alunos. A tua oração, ela tem objetivos? Tem. Ela tem um objetivo a ser alcançado? Ou é uma coisa costumeira, é uma reza com várias repetições? Então, meus queridos, a finalidade era que eles recebessem de Deus o espírito de sabedoria, espírito de revelação, e que tivesse iluminado os olhos do entendimento. Tem pessoas que não querem crescer, gostam de se aparecer. Jesus disse, senta lá na primeira cadeira. Não, mas literalmente não é preciso sentar na primeira cadeira. Você vê na igreja pessoas querendo se aparecer e falta ensino. E aí nós temos, muitos de nós dizemos essas pessoas como puxa saco na liderança. Porque a liderança não dá um ensino para que as pessoas realmente se convertam e tenham finalidade na sua oração, para receber de Deus o espírito de sabedoria. O crente tem que ser sábio. O espírito de revelação, para que Deus revele as grandezas da sua glória, revele textos que às vezes estão fechados, e que nossos olhos sejam iluminados, os olhos do entendimento. Isso vem da oração, que nós pedimos inteligência. O 3:1 diz assim, espírito da sabedoria. Não há consenso entre os comentaristas quanto à identificação do espírito mencionado na oração de Paulo, 1:17. Então, meus queridos, assim, na presente reflexão, vamos focar o aspecto qualitativo da expressão. O apóstolo pede a Deus que os cristãos de Éfeso sejam abençoados com um dom que se refere a uma qualidade de mente ou de alma que se expressa em sabedoria e revelação produzida unicamente pela ação do Espírito Santo. Nossas lideranças, eu não sei como estão formando os homens de Deus nos nossos dias, eu nem entendo. É consagrado a evangelista, não evangeliza ninguém. É consagrado a presbítero, mas não faz a obra de um presbítero. E muitos presbíteros que é para estar apto para ensinar, que a Bíblia diz, os pastores encostam ele, porque tem medo, talvez, de que os outros louvem, né, aquela pessoa, engrandeça aquela pessoa, porque talvez ele tenha uma melhor expressão. Mas faça o serviço de pastor, pastor é pastorear. Então Paulo, ele ora ali para que as pessoas tenham entendimento, para que eles possam orar com inteligência, para que eles busquem a inteligência. Quando você vê uma igreja em que o pastor tem um ótimo salário, está cheio de igreja porque o pastor tem um ótimo salário, não precisa trabalhar para sobreviver, a igreja toma conta dele e chega num culto de ensino, não tem quase ninguém. Ninguém. Por quê? São palavras vazias que ficam ali no tempo, somente acaba sendo recebida
por aqueles que não são espirituais, que não entendem, não discernem o que é espiritual. Aí vira aquele convencer. Eu não sei se você já passou por isso aí na sua igreja. Aí vira aquele convencer que não convence ninguém. Que o homem espiritual fica, ai meu Deus. Ah, meu Deus. Isso. Vem para um culto de ensino, olha o que está acontecendo. Está falando da sua vida. Está falando da sua trajetória repetidamente. Tem pastor que é quase todo culto repetindo coisas que a gente já ouviu, a gente só sabe de cor e salteado. E a gente vê que não é para a glória de Deus, se for para a glória de Deus, tudo bem, mas contando para se exaltar. E tem deles que dizem, essa igreja aqui não tinha ninguém quando eu peguei, hoje como é que está? Isso fui eu. Você está mostrando o que você fez para que você seja galardoado pelos homens. Deixa Deus ver e te abençoar. Então, meus queridos, muitas escolas dominical, não sei como é que está a tua, muita escola dominical e culto de terça-feira, que eram os cultos-chave da Assembleia de Deus, escola dominical, formação de obreiro, crescimento para novo convertido, que escola dominical tem que ser isso, crescimento para novo convertido, formação de obreiro, culto de ensino, disciplina, ensinando as pessoas a se disciplinar, acabarem em muitas Assembleias de Deus, porque a gente chega lá, da saudade dos velhos tempos, onde os homens de Deus tinham coragem de falar a verdade, onde os homens de Deus, custa o que custar, goste ou não goste, falava a verdade da palavra de Deus, mostrava que amava, mas não deixava de falar a verdade. Hoje tem que falar com o maior cuidado. Tem dia que não dá para você pregar na igreja, que a igreja está com um problema, tudo que você vai falar parece que você está batendo em alguém. Então, meus queridos, a oração com sabedoria. Então trata assim da sabedoria espiritual que habita o discípulo de Cristo, considerando que a simples sabedoria humana não é capaz de entender as coisas espirituais. Você vive aí, meus queridos. As pessoas vivem, professores, professoras. Diga aos seus alunos, nós estamos trabalhando, nós estamos de passagem aqui nesta vida, que nós vamos para uma pátria celeste. Não se agarre aos seus bens, porque senão você vai ficar. Tem pastores amando mais seus bens do que a igreja. Tem liderança que ama mais seus bens do que a igreja. Está preocupado com seus bens, não com a igreja de Deus. É por isso que eu digo, eu nas aulas de teologia, sou professor de teologia com toda essa simplicidade. Então, eu sempre dizia o seguinte, gente, a coisa mais difícil é um pastor se salvar. Eu digo isso na minha aula e explico por quê. Porque, meus queridos, quando você chega a pastor, você chegou ao patente de Cristo. E Cristo disse, o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Você tem coragem de morrer por ela? Você está brigando por migalhas, brigando por coisinha pouca e diz que é pastor. Para mim, discernir espiritualmente, eu não estou te discernindo como uma pessoa espiritual, como um homem de Deus. Para mim, o homem de Deus que eu vi em você, daqui para frente eu não consigo discernir isso. Não consigo te ver como um homem de Deus, quando você, como pastor, que deveria dar a vida pelas suas ovelhas, está destruindo as ovelhas com interesses próprios. Então você não sabe mais nem orar, porque como você vai interceder se você pensa em você? A oração que mais agrada a Deus, eu já falei, é a oração intercessória. O 3:2 diz assim, espírito de revelação. O espírito de revelação no conhecimento dele não é outra coisa senão o conhecimento pleno e profundo de Deus. Então, meus queridos, é interessante que nós notamos que essas duas petições estão intimamente relacionadas entre si, já que o ato de possuir o espírito de sabedoria depende da revelação que nos é dada por Deus. Então, peça sabedoria a Deus para que você possa também pedir ao Senhor que te revele as grandezas do mistério da fé. Então, meus queridos, eu quero dizer a vocês que isso que nós estamos estudando aqui, que estamos expondo sobre as riquezas da graça e misericórdia de Deus,
Não se trata de revelações especiais, como as que receberam os profetas, mas sim de todas aquelas verdades de Deus que Ele quer que saibamos, e que por sua vontade o Espírito Santo nos irá descortinando pela palavra em um processo contínuo. Meus queridos, Deus vai nos revelando através da palavra, através dos homens de Deus. É como eu disse, você vai na terça-feira, vê as pessoas contando o caso, vê as pessoas tentando, falando coisas que na Bíblia nem bate com aquilo. Mas, o que eu quero dizer, através da palavra e através dos homens de Deus, Deus vai nos revelando. O 3:3 diz assim: iluminação do entendimento. A natureza caída do homem não lhe permite discernir corretamente as coisas concernentes ao mundo espiritual. Meus queridos, é claro que a minha aula já avançou um pouco, mas quando você volta a buscar, essa é a minha natureza, né? Tem um que diz, não, é porque essa é a minha natureza. Quando você aceita Jesus, sua natureza está ali, mas ela está pisada, ela está ali, ela não pode reagir, porque agora você é nova criatura em Cristo. Mas aí quando você deixa-se guiado por essa natureza, ela atrapalha você discernir corretamente as coisas concernentes ao mundo espiritual. Há vários pastores atrapalhados. Às vezes Deus abençoou com ele, né? A intenção dele era diferente, deu coisas boas para ele, mas agora ele buscou a natureza de quando não era crente e agora está agindo como que ele vivesse antigamente sem Cristo. Então, meus queridos, nós precisamos que Deus abra os nossos olhos do entendimento, para que nós sejamos iluminados pela chama do Espírito Santo, para que nós podemos compreender a diferença entre o homem natural e o homem espiritual. Se você não entende, aí é complicado. Tem aquelas pessoas que dizem, não, ele dá glória a Deus em tudo, tem que dar glória a Deus, você está dando glória a Deus, aí você faz... Não é assim não, está errado. Nós não somos indoutos, nós somos pessoas sábias. Nós vamos dar glória a Deus por aquilo que nós estamos recebendo, que nós estamos comendo na palavra de Deus. O cara está falando errado, eu estou dando glória a Deus. De maneira nenhuma. Tem vez que chega o pregador, os crentes que dão glória a Deus já chegou? Se encha do Espírito Santo, traga uma boa palavra que tu vai ver Jesus batizar com o Espírito Santo, cura divina e manifestação. Agora esses animadores de plateia agora querem que o povo dê aleluia, aí não dá glória a Deus, fica bravo ainda. Eu muitas vezes ali no púlpito, o cara dá uma olhada para mim assim, irmãos, quando a palavra vem no fundo da nossa alma, eu quero saltar. Não salto porque eu não sou mais menino, mas dá vontade de saltar. Então, meus queridos, o homem precisa de ajuda divina para poder compreender o desenvolvimento do plano mestre que Deus traçou para todos os séculos. Concluindo, o Senhor não somente ouve e responde às petições que fazemos em favor de nossos necessitados ou de nossas necessidades. Ele também está pronto a ouvir as nossas intercessões. Interceda. Interceda que você vai agradar a Deus. Aguarde você na próxima lição, lição 4. A tríplice dimensão da salvação. E até a próxima aula na paz do Senhor. Não esqueça de comentar, de curtir e de compartilhar. Deus abençoe a todos vocês.